Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então agora, na primeira leitura, a gente começa a história de José. Todo mundo sabe depois como vai terminar. Mas aqui é a primeira parte. A parte que os irmãos têm ciúme, inveja. E por causa disso, fazem algo terrível. Primeiro pensam em matar o irmão. Depois mudam de ideia e o vendem como escravo para o Egito, né? Assim como na parábola dos vinhateiros lá, em Jesus conta, em que o dono confiou a outros vinhateiros e mandou os profetas, que foram mortos também pelo desejo de possuir. Bem, nesse primeiro momento a gente tem que refletir uma coisa. Quando existe alguém que faz isso, nós temos que refletir que nós temos esse potencial dentro de nós. As mesmas paixões que eles têm, nós temos. Ah, mas eu não faria isso jamais com meu irmão. Calma. Aí é uma outra reflexão. É uma reflexão que você tem que ter gratidão à criação que você teve, que às vezes outros não tiveram. Você tem que ter gratidão pela graça que Deus te deu, por alguém te ensinar a rezar um dia, e por você estar na missa hoje rezando. Então, na verdade, nós não somos capazes, talvez, de matar um irmão, quem sabe, pela graça de Deus, por toda a providência divina. Aí entra de novo, né? Porque é muito comum, eu vejo, quando alguém prende alguém que fez um crime, como que entram com vorazes, né? Como se fosse um cara de outro planeta. Se você for a ver a vida depois de quem escreve, principalmente na internet, talvez faz coisas muito parecidas, né? Muito parecidas. Então, o primeiro aspecto dessas leituras, eu não vou entrar ainda, porque deve continuar a leitura da vida de José, é entender sim que nós somos capazes dos atos mais cruéis e que temos que ter gratidão a Deus de não ter nascido numa favela que com 15 anos obrigam a ser aviãozinho. Aviãozinho é aquele que leva, né? Em que o padrasto não te maltratou, abusou, espancou a infância inteira, né? Em que você nunca pudesse ter alguém que te ensinasse uma Ave Maria, e assim por diante. Então nós não estamos aqui, eu achei assim, quando eu terminei a faculdade e começamos o mercado de trabalho, eu ouvia muitos amigos meus: você tem que cobrar, nós temos que cobrar, porque não foi fácil chegar até aqui, né? Não é fácil, né? E nós todos tínhamos feito faculdade federal. Bem, por que nós talvez conseguimos? Porque o papai e a mamãe pagavam tudo. Tudo. Depois, uma faculdade federal. E como é que você já começa um mercado achando que você tem que cobrar muito caro por todo o seu sofrimento? Então, a nossa tendência, não estou falando isso para saber, é uma tendência que nós temos, só para entender que existem fagulhas, né? Qual que é a palavra? Faíscas, sinais desse mesmo potencial aqui em todos nós. Todos nós. Por que nós temos que ter essa consciência? Porque nós temos que lutar contra essas paixões desordenadas até a morte. Até a morte. E não pensem que é tão incomum. O simples fato dos irmãos estarem de mal por causa de um inventário, isso é comum?
Muito comum. Isso é matar o irmão. Vocês acham que estão muito longe? Isso é matar o irmão. Muitos matam no coração o irmão. E se você investigar mais perto, a ameaça de morte existe verbalmente, ou pelo menos que você deveria morrer, né? Se nós quisermos ser santos, nós temos que ter consciência que nós somos capazes de tudo, do ato mais cruel, a não ser pela providência divina e pela graça, que nos permitiu estar fora do crime e nos dá uma graça para não deixar essas paixões dominarem. Mas não somos tão diferentes assim, né? Nós temos que ter essa consciência, muita consciência. Por isso que os santos sempre se julgavam lixo, miseráveis, porque Deus mostrava neles quem eles eram. O autoconhecimento que Santa Teresa d'Ávila falava tanto, né? Nós temos que ter esse autoconhecimento. Nós somos capazes de tudo. Sem a tua graça, Senhor, eu te traio. Sem a tua graça, eu faço crimes, né? Sem a tua graça, eu não sou nada. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado por alguém me ensinar uma Ave Maria um dia. Obrigado, Senhor. Poderia ser muito pior. Então nós temos que ter essa gratidão de Deus nos ter dado. Uma vez eu ouvi alguém reclamando, mas Portugal só explorou esse país, levava tudo daqui para lá. Aí alguém disse assim: agradeçamos a Portugal por trazer-nos a fé católica, né? Que roubem tudo, menos a nossa fé. Então, só de Portugal ter sido um país católico, que trouxe a fé católica para o Brasil, nós já temos que ser gratos, né? Então essa é a verdade. Jesus aqui diz que depois o pai, o dono da vinha, vai cobrar de quem foi mal. E a outra reflexão pequena é a parte que eu não vou terminar, é a parte de José. A leitura termina com José num poço, sendo vendido para estrangeiros como escravo. O filho, de repente, em poucos segundos, se vê preso e vendido como escravo a um país estranho, pagão. Para nós já é assustador. Imagina para os judeus que têm a fé judaica, que para eles tudo é contaminado lá na fé, no país. Então ali, reflita um pouco sobre isso. Ali é como se José não tivesse mais perspectiva nenhuma. Seria o desespero do desespero. E tem muita gente hoje que pode estar numa situação parecida, como se estivesse num poço, vendido como escravo para uma terra estrangeira pagã. Que perspectiva poderíamos ter? Nós vamos ver depois, na continuação da história, quem é Deus. Que não existe situação nenhuma que nós estamos que Deus não pode tirar um grande bem, né? Por hoje, medita no poço, sendo vendido como escravo para uma terra estrangeira, por causa da inveja e do ciúme dos próprios irmãos, né? E vamos acompanhar a história de José para ver um pouco o que é a providência divina, o que é a onipotência divina, que tira alguém do fundo do poço e o faz grande, né? Sem que tenha necessidade de José ir atrás de grandes, mas o próprio Deus cria a providência para sustentá-lo. E depois vocês sabem, claro, que quem vai sustentar a família inteira é José, né?
Vamos ver lá na frente como que tudo acontece. Mas fica aí essa meditação, que mesmo no fundo do poço, mesmo vendido como escravo, ainda Deus pode tirar um grande bem. E nós vamos ver lá na frente qual será esse grande bem. Porque para Deus, na sua onipotência, nada é impossível, né? Nada é impossível. Nada é impossível.